Para quem não me conhece, eu sou Sula Cardoso, sou cabeleireira e dona de salão há mais de 30 anos, uns 32 anos já. Dou aula de corte de cabelos femininos e dou aula de colorimetria também, tá? Então hoje eu vou falar como vencer o medo de cortar cabelos e passar a ter segurança no que está fazendo. Como? Alguém sabe aí me dizer? Pois eu vou te dizer. Treinando, tá? E eu vou falar pra você no final dessa live como, tá bom? Quando você fez o curso, você aí que fez o curso de cabeleireiro numa escola tradicional, quando você terminou o curso, depois que você terminou o curso, você consegue fazer todos os tipos de cortes, fazendo só uma escola de cabeleireiros, escola tradicional de cabeleireiros, você consegue fazer todos os tipos de corte, desde o curtíssimo até o longo? Consegue? Tenho certeza que não. Por quê? Porque o aluno sai da escola tradicional com muitas dúvidas. Na escola tradicional, as modelos que vão lá para você treinar, elas sabem que você é um aluno. Então, quando elas querem fazer um corte mais elaborado, elas vão no profissional. Ah, eu quero mudar o visual, quero fazer um corte bem moderno. Você acha que ela vai numa escola de cabeleireiro? Ela não vai. Ela só vai lá cortar as pontinhas, cortar em camadas, tal. E o profissional sai da escola. E outra, treina muito em bonecas. Cabelo de boneca é diferente de cabelo de uma cabeça real que eu falo, né? Uma cabeça de boneca não é uma cabeça real, né? Não é um cabelo que tem redemoinho, que tem crescimento a 30 graus na nuca, e o cabelo é sempre igual, sempre liso. Até hoje eu nunca vi uma boneca com cabelo cacheado, volumoso, tá? Ou é com curto ou longo. Geralmente é do médio pro longo, né? E você pode até treinar numa boneca, maneiras de cortar, tá? Técnicas de cortar, de desfiar, de texturizar, né? Fazer um corte para você ver como que cai aquele ângulo. Você pode treinar dessa forma. Mas se você não treina numa cabeça real, tá? Que existe vários tipos de cabeças e cabelos diferentes, né? Quando vai na escola tradicional lá, uma pessoa querendo fazer um corte diferente, a professora vai cortar e mostrar para você. Você não vai direto lá, você põe a mão, ela já vai te explicando, você vai cortando. Não. Ela corta e vários alunos ao redor ficam assistindo. Eu sei porque eu fiz. E eu tenho profissionais que trabalham comigo que fez e contam pra mim, tá? Eu vou até contar uma história quando uma amiga minha me recomendou uma cabeleireira. Mas uma cabeleireira que fez curso numa escola renomada e ela veio trabalhar comigo. Uma pessoa sensacional, nossa. Ela só foi embora porque ela se separou do marido. Teve que dividir o apartamento e ela voltou para o interior para morar com a mãe, que ela tinha 2 filhas, então não tinha como ela sustentar sozinha. Estava acostumada já com uma vida boa, né? Tudo conforto, o marido ganhava super bem e tal. E ela veio trabalhar como cabeleireira, ainda estava com o marido ainda. Ela ficou uns 3 anos trabalhando comigo. E ela ficou 2 anos fazendo o curso e veio toda com todo o gás para trabalhar no meu salão. Aí quando ela viu eu cortando o cabelo, e ela pegou, quando ela viu, ela ficou uns 3 dias mais ou menos, aí ela me chamou no canto e falou, olha, eu fiquei 2 anos na escola, mas eu tô vendo que eu não aprendi nada, eu não sei nada, porque eu vejo você cortar completamente diferente do que eu aprendi, e você faz de um jeito tão rápido, perfeito, e eu ainda tenho muitas dúvidas, que nem o corte de fulano que você fez, não sei nem como começar. Ela falou isso pra mim. E essa minha aluna chama Silvia. Ela mora no interior agora. Faz um tempo que eu não a vejo. Eu ensinei para ela o meu método, né? Como que eu fazia, qual o resultado de cada ângulo, tal. E quando ela via algum corte que eu fazia, que ela achava que ficou muito legal e como que faz, ela explicava para ela. Nessa época, eu nem sonhava em dar aulas de cortes.
Eu dava aulas assim, para o pessoal que vinha trabalhar comigo, como cabeleireiro. Gente, olha, 80% dos profissionais que vieram trabalhar comigo não fazia todos os tipos de cortes, tá? Tinha sempre muitas dúvidas. Depois que eu comecei a dar curso, que eu resolvi, eu falei, nossa, puxa vida, essas escolas estão precisando sei lá, de um professor, de uma técnica, sei lá, para ensinar esse pessoal a fazer tudo quanto é tipo de corte. Cabeleireiro tem que saber fazer tudo quanto é tipo de corte. E outra, se não corta cabelo, não é cabeleireiro, entendeu? Aí, essa Silvia, a cabeleireira, que já faz uns 18 anos já isso aí. Nossa, ela já tinha 2 anos, né? Aprendeu do jeito dela e ela largou totalmente a técnica que ela usava, que ela aprendeu na escola. E uma escola renomada, não é qualquer escola, tá? E começou a usar o meu método, num instantinho ela arrumou muita cliente. Nossa, fez uma clientela grande. Nossa, ela se tornou meu braço direito na época. E eu vejo que a maioria acontece isso. Quando me vê cortando cabelo, acha que não sabe fazer nada, que não sabe. Nossa, eu percebi que eu não sou cabeleireiro, que eu não sei cortar cabelo, vendo você cortar. Que eu aprendi de uma forma, aprendi de outra. Aquele corte que você fez, eu não sei fazer. Se a cliente pedir, eu não sei fazer. Bom, como que vai falar para cliente que não sabe fazer, né? Então, na escola, você se sente lá do lado da professora, a professora vai te explicar, você aprende na boneca, o ambiente é outro. Se você erra, a professora está ali do teu lado e a modelo sabe que você tá estudando, está aprendendo. Então, se você erra, o problema não vai ser tanto problema, né? Que a professora vai lá para consertar. Aí quando você termina de fazer o curso, sai com muitas dúvidas. Por quê? O próprio aluno não sabe o que tem que aprender. Ele não sabe o que ele tem que aprender numa escola, né? Ele vai lá, faz o curso e acha que aprendeu tudo. Quando ele se pega numa cadeira, sozinho com uma cliente, né? Aí a cliente mostra para ele, para o profissional, uma referência. Meu Deus, gente, isso aconteceu comigo. Eu falo isso porque eu sei, eu já senti isso. Quando eu comecei nos fundos da minha casa, fiz lá um curso tradicional de cabeleireiro, abri lá um salãozinho nos fundos da minha casa. Eu já tinha alguma experiênciazinha com 12 anos, né? Mas depois de muito tempo eu voltei a trabalhar. Fiquei um tempo sem mexer com cabelo, mas com 12 anos eu aprendi bastante coisa com as minhas tias, que eu tinha 3 tias que tinham um salão no Rio de Janeiro. E elas me ensinaram bastante coisa. Mas as coisas evoluem, né? Vai evoluindo. E eu fiquei um tempão sem mexer com cabelo, eu fazia unha também, aprendi a fazer unha, ser manicure. Aí eu fui fazer, eu sempre quis ser cabeleireira. Olha, quando eu ia no salão assim para cortar meu cabelo com um profissional, aquele cheirinho de esmalte, cheirinho de acetona, cheirinho de spray, nossa, aquilo sempre me fascinou. Meu sonho era ter o meu salão, voltar a ser cabeleireira. Mas eu também tinha medo, gente, eu morria de medo. Então, eu falei, bom, para eu perder esse medo, eu tenho que adquirir conhecimento. Vou atrás de conhecimento. Fiz um curso de cabeleireiro numa escola tradicional. Abri o meu salão nos fundos da minha casa, toda me achando, né? A cliente veio a primeira cliente cortar o cabelo pela primeira vez. A minha sorte que ela escolheu lá o corte em camadas, né? Onde você leva todo o cabelo ao topo. Fiz, ela ficou, nossa, adorou. Ela ficou minha cliente há um bom tempo. Agora ela mudou também, está morando na praia. Minha primeira cliente, a Detinha, até hoje eu não me esqueço o nome dela, porque a primeira cliente a gente nunca esquece. É que nem para mulher, o primeiro sutiã a gente nunca esquece, não é isso? Tem uma propaganda? A primeira cliente a gente nunca esquece. Cliente, eu tô falando modelo, tá? Modelo de escola não, tô falando cliente quando você se pega sozinho, você e a cliente, e ela te mostrando lá o corte. Ai, graças a Deus, obrigado, Senhor.
Eu sei fazer esse corte, né? Ai, dá aquele alívio. Você faz lá o corte na cliente. Aí chega a outra cliente, que nem aconteceu comigo, mostrou lá o corte, eu tinha dúvidas. Só de ter dúvidas, já meu coração já começou a palpitar. E eu não podia falar para a cliente, olha, eu não sei fazer esse corte. De vergonha, imagina a vergonha e humilhação para mim. Putz, a cabeleireira que não sabe fazer esse corte. Então, eu fui lá e fiz. Eu olhei, fui lá e fiz. Só que não ficou a mesma coisa que ela pediu. Um lado ficou maior, porque a gente tem que ter direção, tem que saber as direções, você tem que saber as etapas para você. Você está no primeiro quadrante, você tem que acertar bem o primeiro quadrante para passar para o segundo, tá? Porque você vai usar a mecha guia do primeiro quadrante para cortar o segundo. Quando você passa para o terceiro quadrante, que eu tenho essas divisões, primeiro a parte da frente, depois a parte de trás, ou primeiro a parte de trás, depois a parte da frente, e uma se liga na outra, tá? Meu método funciona dessa forma. Aí quando você passa para o terceiro quadrante, você tem que, as mechas guias, que vai guiar você para cortar o terceiro quadrante, são as mechas do segundo. Então as mechas tem que estar tudo ok, para você não errar, porque o primeiro quadrante estando errado, você vai errar os outros dois. Pronto, a parte de trás ficou torta. Aí você vai cortar a parte da frente. A parte de trás está torta, um lado maior, outro lado menor, você vai cortar um lado maior, lado menor, a parte da frente, porque você vai usar a mecha de trás como guia. Só que eu não tinha essa técnica, entendeu? Fui cortando de maneira aleatória, né? Fui lá, cortando por intuição. Quando eu terminei de fazer o corte da cliente, um lado ficou maior que o outro. Nossa, eu nunca mais esqueço. Até da cara dessa cliente, nunca mais eu esqueci. Olha que eu tenho, mais de 30 anos, né? E... me dá até um nó na garganta. Que eu passei por muitos perrengues, como diz uma aluna minha. O corte, um lado ficou maior que o outro, fui cortar para acertar, que às vezes um lado fica maior que o outro. Quando você olha, você imagina que que o lado que está maior tem uns 2 dedos a mais, e não é. Às vezes 1 milímetro, os 2 milímetros que você corta, ele já aparenta estar do mesmo tamanho. Então, se você olha no espelho e vê que esse lado ficou maior, você viu, nossa, 2 dedos de diferença, você vai lá e corta 2 dedos. Só que não é 2 dedos que você tem que cortar. Aí você olha e o lado de cá ficou mais curto, mais comprido. Você vai lá e corta o dedo. Gente, eu só sei que eu não tinha essa noção, essa malícia que eu sempre falo, que o cabeleireiro tem que ter malícia, tá? Eu não tinha essa malícia. A cliente, além de não sair igual aquele corte que ela pediu, ainda saiu com o cabelo mais curto que ela queria. Ai, meu Deus. Quando a cliente não gosta do corte, você já olha no espelho e já vê a cara dela. Ela já fica meio transformada. E a cliente já ficou transformada. E eu senti uma coisa tão horrível. Eu tinha vontade, assim, que o chão se abrisse e eu enfiasse a cara lá no meio para ninguém me ver, tá? Para me esconder. A cliente terminou, sequei, toda sem graça, né? Apagou, foi embora, nunca mais apareceu. Nunca mais. Quer dizer, perdi essa cliente, deixei de ter outras que ela poderia ter me mandado, né? Então, quando a gente sai da escola, a gente não sai preparado ainda, você não aprende tudo, tá? Às vezes tem escola que não te ensina ângulos, as caídas dos ângulos, qual ângulo você deve usar em um certo tipo de corte, né? Você corta lá, a professora mostra pra você como cortou. Mas ela não fala que ângulo que foi usado. Não sei se agora estão usando, na época não me falavam. Não falavam. Fazia o corte lá, ia cortando, você ia olhando, e depois você ia pegar alguém lá para treinar, imaginando lá, né, como ela cortou, porque na época não tinha não tinha esse negócio de curso online, né, era tudo, como se diz? Presencial, né? E quando você faz os cortes que você aprende na escola, lá nessa escola tradicional, ou então quando você faz um curso presencial, você assiste tudo lá que tem que assistir, só que se você ficar um mês sem ver aquele corte que você aprendeu, você esquece. Agora, um curso online, gente, é a melhor coisa que já
que já apareceu. Agora com essa pandemia, né, o pessoal está até trabalhando online, né, em casa. Olha só que maravilha. Então, sai da escola tradicional e não consegue fazer os desejos da sua cliente. Não tem segurança, tem medo. Medo é muito horrível se sentir medo. Tem profissionais que já passaram por tantos perrengues, que é perrengue? Perrengue é você sentir frio na barriga, tremedeira nas pernas, vontade de sumir, para desaparecer da frente da cliente, porque a cliente olha com tanta raiva, uma energia, né? Que você tem vontade de sair correndo. Esse dia que eu fiz isso, errei o corte dessa cliente, eu nem dormi de noite. Então eu falei, bom, alguma coisa está errada, eu preciso treinar. Só que tem o seguinte, eu não tinha uma técnica, uma direção a tomar. Porque como que você vai treinar se você não tem uma técnica? Você não sabe? Não te ensinaram que tal ângulo dá certa caída? Você olhar, olha, esse ângulo dá essa caída no corte, esse aqui dá essa, esse aqui dá essa, esse aqui dá essa. Principalmente de cabelo curto. Cabelo curto, tem que ver também o caimento do cabelo, a textura, volume, redemoinho, entendeu? Tudo isso tem que ver no cabelo curto, tá? Você tem pescoço curto, pescoço longo, tudo isso. Na escola tradicional não ensina isso pra gente. Pra mim, não. Nunca ensinou. Eu fui descobrindo aos poucos, tá? Uma vez cortei um cabelo Chanel, a mulher tinha um pescoço bem comprido. Ela saiu com um pescoço parecendo uma girafa. Eu olhei e falei, não, peraí. Um corte de cabelo num pescoço comprido, eu não posso fazer um Chanel curto, tá? Não era nem Chanel com pezinho não, tá? Ele era curto, mas curto retão assim. Nossa, ficou muito feio. Então tudo isso a gente tem que saber. E essas malícias eu fui adquirindo nesses 30 anos. Que não pensa você que eu não passei perrengues na minha vida. Só que tem o seguinte, quando a gente erra, a gente tem que saber que errou. Primeiro, saber que errou. Depois, ir atrás de conhecimento. Você tem que se questionar. Questione-se, eu falo. Por que aconteceu isso? Por quê? Como que eu tenho que fazer para não acontecer mais isso? Porque se você é esperto, você tropeça uma vez só. Você, naquele mesmo lugar, você vai tropeçar uma vez só. Quando você for passar de novo, você vai levantar o pé para não tropeçar no buraco, não é isso? A mesma coisa. Você faz um corte, não ficou do jeito que a cliente pediu, alguma coisa você errou. Ou então aquele corte daquela cliente não era para fazer, ou então aquele cabelo não poderia ter feito aquele corte naquele cabelo. A cliente pediu, pôs uma referência para você, você olhou, foi lá e fez, mas você não olhou a textura do cabelo, você não olhou o volume, você não olhou o crescimento, você não olhou, você foi lá e fez. Quer dizer, você tem que ter essa malícia também, tá? E tudo isso eu adquiri, gente, com mais de 30 anos de profissão, tá? Hoje mesmo chegou uma cliente aqui que a filha veio há um mês e meio, uns 2 meses atrás, fazer uma escova progressiva. Só fez a escova progressiva porque uma outra cliente indicou, que ela já é minha cliente há muito tempo, indicou para ela vir fazer a escova progressiva. Só que essa cliente que indicou essa moça para fazer progressiva nunca fez progressiva, mas já tinha visto a gente fazer e viu que não tem aquele cheiro, aquela coisa toda, e o cabelo fica maravilhoso. Ela vê o pessoal elogiando. Aí ela falou, vai lá que eles fazem, né? Parece que eu vi fazendo umas progressivas lá muito legal. Ela veio fazer uns 2 meses atrás. Essa moça viu cortando o cabelo de uma senhora, gostou e hoje eu trouxe a mãe. Aí a mãe veio cortar o cabelo. Ela falou que o cabelo dela parecia, como que ela falou, meu Deus, capacete, tá parecendo um capacete, só que ela tem bastante cabelo, cacheado, bem cacheado, meio eriçado. Cortaram o cabelo dela Chanel aqui, batido na nuca, de bico. Aí ficou aquele volumão aqui, ela tava odiando aquele cabelo. Ela veio cortar o cabelo, aí ela falou, olha, eu quero que corte meu cabelo curto e eu quero usar ele de lado. Eu falei, olha, você vai usar esse cabelo de lado, você vai cortar ele curto, ele vai ficar cheio aqui, ele não vai ficar de lado, ele vai ficar leve, porque vai ficar leve, ele é cacheado, a tendência é levantar, ele não vai ficar, que eu não quero esse volume aqui do lado, que não sei o que. Então ela achou que com corte eu ia resolver esse problema dela, entendeu? Um cabelo cacheado, se você corta curto, ele forma volume, ele fica redondo.
Se ele tá fio reto, ele cai, né? Ele fica ondulado e forma os cachos aqui, como estava acontecendo no cabelo dela. Aí eu conversei com ela, como eu falo, sempre converse, tá? E eu falei pra ela, vamos fazer uma progressiva nesse cabelo, pra você usar não uma progressiva tão lisa, porque o seu cabelo é bem cacheado, um mês que cresce, um mês e meio, já começa a levantar as pontas, levantar, dar volume, porque o seu cabelo você quer cortar ele mais curto. Conversei com ela, aí ela pegou, tudo bem, vamos fazer, eu fiz, cortei o cabelo dela, cortei a seco o cabelo, deixei, o nosso cabelo dela ficou lindo, o cabelo dela. Aí ela falou, nossa, era isso que eu imaginava, nossa, você fez do jeito que eu sempre sonhei. Olha só, porque eu já fui em vários cabeleireiros, eu saio sempre com o meu cabelo parecendo um capacete, porque ela tem muito volume e o cabelo é cacheado, entendeu? Então você tem que conversar também. Não é só no corte que você vai resolver o problema da sua cliente. Você tem que também ter essa malícia, entender o que você vai fazer naquele corte, como que ele vai depois, um cabelo cacheado. Se você corta muito curto, ele vai cachear mais. Se você repica, ele vai ficar mais cacheado ainda, vai dar mais volume ainda. Então tem um tamanho certo para você cortar para não dar esse volume. Então tudo isso a gente não aprende numa escola tradicional, tá? O que eu tava falando, quando você se vê sozinho lá do lado da cliente, sem ter cheio de dúvidas, tá? Sem saber que você não aprendeu nada, como eu já ouvi vários profissionais que vieram trabalhar comigo, gente. Se você não aprendeu nada nessa escola, olha só, tem alunos, tem profissional que termina o curso, se pega nesse perrengue, como diz essa minha aluna, desiste da profissão, acaba desistindo, porque você sentia esse desconforto, nossa, é muito horrível, muito horrível. Então, sentir esse frio na barriga, esse perrengue, como diz a minha aluna, é a insegurança, o medo. O medo traz essa insegurança, né? Ou essa insegurança traz esse medo. E às vezes a gente desiste de cortar cabelo. Eu não corto cabelo. Eu tinha uma que veio, olha só, ela manicure, assistente, veio como assistente, trabalhou, fez curso de muitas assistentes, já fizeram curso de cabeleireiro na escola tradicional e não trabalha como cabeleireiro. Por quê? Foi trabalhar e viu que não sabia nada e não foi atrás de mais conhecimento e foi trabalhar como assistente. Uma assistente que veio trabalhar comigo, ela tinha 15 anos de assistente. Eu falei, menina, você tem 15 anos como assistente? Você já teria que ser cabeleireira, porque quando a gente começa, vai trabalhar de assistente, vai olhar como funciona o dia a dia de salão, né? Como que funciona tudo. 15 anos. Aí eu falei pra ela, quer fazer o meu curso? Eu quero. Ela fez o curso e hoje ela tem um salão dela, corta cabelo, uma boa, tá? E ela olhando eu cortar, não aprendeu. Olhando eu cortar, porque você olha eu cortar, mas você não sabe o que eu estou usando, qual a técnica que eu estou usando, se eu não explico, claro, né? Porque às vezes a cliente fala assim, nossa, você já terminou? Fica até meio assim, já terminei. Quando eu não sabia, eu demorava mais, né? Eu falo, às vezes eu brinco com a cliente assim, seca o cabelo, arruma, falo, nossa, ficou lindo, ficou perfeito, não sei o quê. Olha que coisa maravilhosa se eu ouvir isso da cliente, que coisa maravilhosa, né? Então eu falo, fazer o quê? Tá? Como que você faz para perder o medo, tá? E ter segurança? Como que você faz? Fazer o quê? Né? Treinar. Como que você treina? Quando você entra num campo de batalha, tá? Você tem que estar munido, né? Você tem o quê? Você tem que ir à luta, entrar no campo de batalha munido de conhecimento, ou munida de conhecimento, tá? O conhecimento faz a gente crescer na nossa profissão. Não é só cortar cabelo, fazer mecha, qualquer profissão, tá? Não só de cabeleireiro. Você tem que adquirir conhecimento. Quando você faz um curso de médico lá, medicina, você vai fazer residência. Você não está preparado ainda para trabalhar como médico.
Por que um cabeleireiro termina uma escola tradicional, já se acha apto a sair por aí e sair cortando cabelo? Você tem que fazer uma especialização. O médico não faz isso, né? Cabeleireiro é a mesma coisa. Então, o que é, como que você vai adquirir esse conhecimento? Primeiro, quando você vai aprender a tirar para entrar no campo de batalha, né? Primeira coisa, compra uma arma. Essa arma, vou dar um exemplo. Essa arma tem que ser uma arma fácil de você montar ela e preparar para atirar, não é? Porque se essa arma ela for complicada, até você arrumar a arma, o seu adversário lá, o seu inimigo já matou você, né? Primeira coisa, essa arma tem que ser fácil para você. Ela não pode encrencar na hora que você levanta a alavanca lá, sei lá, para colocar a munição, né? Porque se ela encrencar, e ela for difícil de você montar essa arma, o inimigo já está ali, minha filha, já pá, que é o seu, seu concorrente. Bom, aí qual que é a arma que eu falo aí? A arma é o curso, um curso fácil de compreensão, sem complicações, sem muitos termos técnicos, sem muita aquela teoria de triângulo, sei lá, coisa, sem muito dessas complicações, que para mim, que já sou uma cabeleireira, quando eu vejo aí o pessoal, eu já vejo alguns cursos, que até eu que sou cabeleireira, eu me atrapalho, tá? Porque é muito complicado, gente. Cortar cabelo não é um bicho de 7 cabeças, não é, tá? Então você pega o curso que é a arma, tá? O método, que é como você vai usar essa arma, tá? E o treinamento, né? Então você tem lá o curso, que é a arma que você comprou. Esse curso vai te ensinar, né? Uma técnica, porque se você não tem uma técnica, um método, como que você vai treinar? Como você vai treinar uma coisa se você não tem método? Para você aprender a nadar. Você tem um método para aprender a nadar, não é? Não é só se jogar lá na água e sair, não é só isso. Você tem um método, tem um jeito certo de você levantar o braço, abaixar o braço, mexer as pernas. Quer dizer, a professora vai lá e ensina para você o método e você treina. O jogador de futebol, ele treina muito, todos os dias, tá? Ele não treina só meia hora antes lá, vai e vai jogar, não. Eles ficam treinando ali todos os dias para jogar uma partida lá de 90 minutos, se eu não me engano, né? Tá? Tem treino para isso, tá? Tudo tem treino, tudo. Até, olha, gente, boleira. Eu gosto muito de cozinhar. E eu olhei lá no YouTuber, uma moça ensinando a confeitar o bolo. Aí eu vi lá aquela coisa, comprei até um negócio que roda assim, coisa, gente do céu. E ela, vendo ela fazer, eu falei, nossa, que fácil, né? Eu vou fazer o bolo. Me danei, porque o bolo ficou todo torto, não consegui fazer igual. Na hora de fazer lá as coisas, não consegui fazer perfeito. Por quê? Eu estava olhando ali, mas deve ter alguma técnica, né? Porque ela estava mostrando, mas não estava falando. Na hora de apertar o negócio lá para você fazer, confeitar o bolo, né? O jeito que você pega a espátula, alguém tem que te falar para você, mostrar o método para você confeitar o bolo. Tudo tem método. E treino. Te dá um método e você tem que treinar. Para você fazer aqueles bolos bonitos, você não tem que treinar? Cabelo é a mesma coisa. É muito mais. Porque cabelo você mexe com gente. Você mexe com personalidades e com, como chama? E psicológico. O lado psicológico da cliente. Se você faz um corte, gente, mal que a cliente não gostou, ela passa a te odiar. Tá? E se você tem conhecimento, você vai agradar, ela passa a te amar, ela ama você. Ela parece que você fez quando ela gosta do corte, parece que você fez um favor para ela. O pessoal fala, nossa, fica tudo feliz. Quer dizer, você fazer o que a cliente pediu, não faz mais que a sua obrigação, porque ela está pagando para você fazer, não é? Mas ela
falam como se você estivesse fazendo um favor, como chama? Como se você não está fazendo a sua obrigação, entendeu? Fica de uma felicidade tão grande. Isso é bom a gente sentir isso, né? Ver a cliente feliz, tá? Ver o psicológico dela, a autoestima elevada, porque quando a cliente corta o cabelo que ela gosta, que está do jeito dela, ela vai correndo passar o batom. Pode ver, as clientes fazem isso. Passa o batom, sai toda feliz do salão. Agora, uma cliente sair do seu salão chateada, triste, porque não gostou do corte, você recebe uma energia ruim, porque é energia, né? Quando você faz uma coisa, você desagrada uma cliente, você não sente uma sensação ruim, uma energia ruim. Quando a cliente fica feliz, fala, ai, você leu meus pensamentos. Gente, essa cliente de hoje, nossa, eu sempre quis ter o cabelo assim, mas nunca ninguém conseguiu fazer isso. Olha só que coisa maravilhosa, a primeira vez que ela veio, que a filha dela que trouxe, mandou. Entendeu? Mesmo com essa pandemia, como eu tenho muitas clientes, todo dia eu trabalho. Porque você tem que ter muitas clientes, muitas para você trabalhar todo dia, tá? Porque nem todo dia a cliente vem fazer uma progressiva, nem todo dia a cliente vai vir fazer coloração, nem todo dia ela vai cortar, né? Nem toda semana. Unha não, toda semana elas fazem unha, né? Uma vez por mês fazer depilação. Nem toda cliente corta o cabelo todo mês, tem uma que demora mais, tem outra que demora menos tempo. Então você tem que ter clientes para você trabalhar todos os dias. Tem dia que é mais sossegado, não fica triste porque está mais sossegado. Quando eu comecei nos fundos da minha casa, olha só, fiz essas cacas, passei por muitos perrengues, fui adquirir conhecimento. Eu fiz muitos cursos, muitos workshops, gastei muita grana para aprender. Deixei minha família em casa, deixei de sair aos domingos com a minha família, com meus filhos, para almoçar fora, porque eu fazia curso de domingo e de segunda. Na época tinha curso até de domingo, tinha workshop de domingo, de segunda, que a maioria dos cabeleireiros não abre na segunda-feira. Olha só, eu fiz tanto curso, fui atrás de tanto conhecimento, juntei vários, eu ia assistir, eu via, puxa, esse corte aí, eu só lembrava de um quando eu ia cortar. Quando aparecia a cliente, eu lembrava, ai, aquele lá não sei como que foi que ela fez, porque você perde os detalhes. Então, o pessoal fala, tem muito preconceito com o curso online. Gente, curso online é tudo de bom. Porque se você aprendeu um corte um mês atrás, se você não treinou e aparece alguém para você fazer, ou você fala, puxa, eu vou fazer naquela pessoa, vou falar com aquela pessoa lá, como que eu vou, se ela quer cortar o cabelo, vou fazer aquele corte que eu aprendi lá na escola. Se demora muito, você esqueceu, você não lembra mais. Aí tá lá cortando o cabelo da sua modelo, lá da sua, que você escolheu, né? Vou usar fulano de modelo. Aí chega na hora você se perde, porque você perdeu os detalhes. Os detalhes são importantíssimos. Detalhe é tudo, tá? E eu sempre falo, uma dicasinha que alguém te dá, você faz trabalhos maravilhosos por causa de uma dica, entendeu? A mesma coisa o corte. O corte tem essas dicasinhas, que nem esses detalhes pequenininhos, que ajuda você a fazer um trabalho maravilhoso, tá? E o corte de cabelo é o que mais fideliza a cliente no seu salão. O que mais fideliza é o corte de cabelo. Porque ela pode deixar de colorir, pode deixar de fazer tratamento, mas ela não vai deixar de cortar o cabelo. Ela pode demorar, mas ela volta. Se ela gosta de cortar o cabelo com você, ela volta. Entendeu? Você pode... como que eu treino? Sula, como que eu vou treinar? Se você não tem uma técnica, você corta primeiro para depois ver como é que fica. Olha só que coisa triste, né? Putz, eu não sei fazer esse corte, eu vou cortar desse jeito, vamos ver como vai ficar esse corte. Não é horrível fazer assim, desse jeito? Agora você fala, não, eu vou fazer esse corte e vai ficar desse jeito. Aí você já sabe como vai ficar. Se essa cliente de hoje, se eu não tivesse essa malícia, tivesse essa experiência, o que eu ia fazer? Não tivesse ninguém que falasse pra mim como é que eu tinha que fazer. Aí eu falava, não, vamos lá, eu faço. Depois não ficou do jeito que ela queria. Além de eu perder uma progressiva que eu fiz nela, né? Eu ganhei uma progressiva. E ainda fiz o gosto do jeito que ela queria. Conversei com ela antes.
Então, se você não tem essa malícia, não sabe que se você cortar aquele cabelo de um certo jeito, com um certo ângulo, ele vai ficar mais volumoso, né? A outra coisa, além de fazer a progressiva, eu fiz um corte tirando o volume desse cabelo. Seco, curto, com ele seco. Tirei todo o volume. Aí eu falei pra ela, olha, as duas coisas ajudaram. O seu cabelo é muito volumoso, eu fiz um corte tirando o volume e ao mesmo tempo fiz essa progressiva no seu cabelo. A mulher saiu feliz da vida hoje. Entendeu, gente? Aí você fala assim, ai, Sula, como que eu vou treinar, né? Ai, um curso online, como que a gente treina? Eu gosto de pôr a mão na massa. Você gosta de pôr a mão na massa? Então você tá fazendo um curso online, você olha lá, você assiste o vídeo, a videoaula lá 10 vezes, se for possível, se tiver tempo. Assim, 10 vezes. Eu tenho certeza que você vai coisar aquilo na sua cabeça e já vai imaginar um modelo para você fazer. Tenho certeza. A partir da primeira vez que você corta, vai ser difícil você esquecer aquele corte que você fez, tá? Porque olhar é uma coisa, fazer é outra, né? Você olhar, você pode esquecer. Daqui um mês, daqui, sei lá, uma semana. Ou, às vezes tem profissional que termina o curso, fica lá uns 6 meses sem mexer, sem cortar cabelo, sem nada. Esquece tudo. A aula lá, eu quero fazer aula presencial. Esquece. Quero colocar a mão na massa. Dificilmente você vai começar lá a fazer um corte lá, só você sozinho lá, e a professora vai ajudar você, né? Essa segurança da professora faz com que você, como chama? Essa segurança que a professora te dá, faz você ficar, como que a gente fala, meu Deus, acomodado. O professor está do lado, tá tudo bem, papá. Você fica acomodado, porque você tem lá a segurança da professora do teu lado, tá? Agora, se você assiste a aula, videoaula lá, com um método fácil. Gente, vocês que estão aí me seguindo, vocês que não sei se tem aluna aí, tem alguma dúvida aí, Felipe? Tem, Sula. Tem. Agora tem uns comentários aqui. Vamos lá. A Vanilda, ela falou assim: boa noite, tenho mais de 25 anos de profissão e aprendo todo dia. Claro, a gente nunca sabe tudo. E me deixa super chateada quando a cliente me mostra um corte curtíssimo e diz querer igual, mas não quer tão curto. Como fazer para ela entender que se não for curto, não vai ficar igual? Tem que conversar com ela. Eu quero esse corte, mas não quero tão curto. Bom, se você não quer tão curto, vamos escolher um outro corte, que já não é esse corte. Entendeu? É que nem a cliente de hoje. Aí ela falou, então, aí eu expliquei pra ela, nós vamos cortar assim, vamos tirar esse volume, aí tem que fazer isso, que só no corte você não vai resolver o seu problema, tá? Aí depois, eu fiz a escova progressiva nela, passei aí ela pegou e falou pra mim, mas acho que eu vou querer cortar Joãozinho. Eu falei, se você vai querer cortar Joãozinho, não precisava nem ter feito escova, ele cortava Joãozinho. Não, a Joãozinho que eu digo assim, eu quero mais bem curto aqui, que não sei o que. Tá. Mas eu não quero aqui, já tinha conversado com ela. Eu falei, pode ficar tranquila que a gente você já com o que você quer. Você não gosta de volume na nuca, nós vamos tirar esse volume e tal, mas também não quero raspar. Você já vai montando na sua cabeça o corte que ela quer. Entendeu? O que vai acontecer nesse corte se você não fizer a progressiva, tá? A gente tem que ter essa noção. Por quê? Tem cliente que chega aqui e fala assim, eu quero esse corte aqui, mas essa frente aqui eu quero assim, assim. Ou então, eu quero esse corte, mas eu quero que ele fique mais repicado. Esse corte, que não é repicado, que ela tá mostrando aqui a parte de baixo, né? Que é reto, mas ela quer esse corte, mas ela quer repicado, então já não é mais esse corte, tá? Eu quero um corte, esse corte bem curtinho, mas não quero tão curtinho, quer dizer, já não é mais aquele corte, entendeu? Aí você tem que explicar para ela, já não é esse corte. Vamos ver outro para chegar mais perto do que você quer. Eu faço isso, porque elas são indecisas. Sabe o que acontece, gente? Às vezes a cliente fala para você, eu sempre gosto de ver referência. Vamos lá pegar uma referência. Por quê? Eu já fiz uma caca no cabelo de uma cliente, gente. Eu fiz isso para nunca mais fazer, isso uns anos atrás.
A família toda dela vinha no meu salão. Caso verídico, tá? É o dia a dia de salão. Vinha a tia dela, a prima, a mãe, a filha dela. A filha dela era pequena na época. Pequena, tinha uns 12, 13 anos. Eu sei que vinha a família toda, a sogra, a mãe, vinha a família toda. Acho que tinha umas 10 pessoas da família que vinha no meu salão. Uma coloria, a outra fazia bastante serviço. Aí, um belo dia, cortei o cabelo dela. Nossa, fiz bastante cortes no cabelo dela com esse tempo. Por isso que ela mandou lá a família. Aí, um belo dia... Ai, que me lembrava até um negócio. Ela me explicou que queria um corte. Eu quero aqui assim, 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 assim. E eu fui fazendo na minha cabeça. Aí eu fiz, moldei na minha cabeça o que ela me explicou. Só que ela passou para mim o que ela entendia. E eu achei que entendi o que ela falou. Fui lá e cortei. Quando eu terminei de cortar, ela começou a chorar. Menina, quando ela começou a chorar, eu falei, ai, o que foi? Ela falou, não, mas não foi esse corte que eu pedi, você acabou com o meu cabelo. Gente do céu. Nunca tinha acontecido isso comigo, porque às vezes a cliente fica com raiva, elas não falam, elas nunca mais aparecem, você não fica nem sabendo por quê, tá? Mas essa aí falou. Eu sei quando elas gostam, porque elas voltam e mandam outras. Essa aí, além de não vir nunca mais, e ninguém mais da família veio. Olha só. Tinha mais de 10 lá, o pessoal da família que vinha. Ninguém da família veio, e nem ela. Olha quantos clientes eu pedi, por quê? Porque eu não mostrei uma referência. Eu não deveria achar. Ela me explicou e eu achei que era aquilo que eu fui fazer, e não era. Ela explicou do jeito dela, e eu entendi do meu jeito, entendeu? Então, gente, busca uma referência. Hoje você vai no Google, aí tem um monte de referência, um monte. E você fala, esse aqui? Não, esse é. Aí você já fala, ó, esse aqui, se eu fizer isso, vai dar volume. Esse aqui, se eu fizer aquilo, vai não sei o quê. Esse aqui, não sei o quê. O seu cabelo é assim, esse cabelo é assado. Às vezes ela mostra, geralmente, elas mostram como a gente fala? O sonho de consumo delas. Cabelo sem volume, ela tem um cabelo volumoso. Cabelo com volume, ela tem um cabelo que não tem volume. Às vezes um cabelo, dependendo do corte que você faz, você consegue dar volume naquele cabelo. E às vezes você consegue tirar. Porque um cabelo fino, se você corta muito curto, perde o volume. Cabelo fino e liso, né? E se você corta, deixa muito fio reto, perde o volume. Então tem um tamanho certo para dar um volume, um caimento legal nesse cabelo. Tudo isso, tá? Então, converse e mostre referência. Ah, esse aqui, eu quero isso aqui. Esse corte aqui mais batido na nuca. Já não é esse corte, vamos lá ver outro. Entendeu? Eu faço isso. Você tem que ter certeza do que a cliente quer. Às vezes ela escolhe um corte lá todo arrumado. Você fala, ó, pra ficar igualzinho, você vai ter que arrumar igual. Ou então você termina, já arruma daquele jeito. Ainda mais o cabelo curto. Às vezes o cabelo é bem curto, eu corto, seco e nem cobro a secagem. Porque aqui eu cobro separado. Porque às vezes eu corto o cabelo já seco e pronto, e não preciso molhar nem nada se o cliente vem com o cabelo lavado. Então, um cabelo comprido, né? Se você for cortar molhado, depois se a cliente vem com o cabelo seco, aí depois você faz uma escova ou pergunta, ou ela fala, não, eu quero ele seco, natural. Né? Aí você deixa secar natural. Então, mostrando uma referência e conversando com ela antes de cortar, porque depois que você vai explicar para ela que não deu para fazer depois que cortou, ela vai achar que você tá dando desculpa, que você cortou que nem a sua cara e tá dando desculpa. Então tudo isso tem que explicar antes. Que nem hoje eu conversei, a primeira vez que ela veio, acho que eu fiquei uns 15 minutos conversando, tá? Mesmo assim ela veio com dúvida, mas eu quero bem Joãozinho, menina, então você não precisa nem fazer a progressiva. Não, Joãozinho, como? Eu quero que você deixe mais batido na nuca. Aí tá bom, era o que que a gente já tinha visto, né? E às vezes você nem precisa nem... Hoje mesmo nem mostrei referência para ela. Conversei, falei da progressiva, ela falou que não queria aquele monte aqui e queria nuca mais. Eu já tive uma ideia, ponto. Ela amou, embora gostou. Ah, outra coisa. Antes de dar a pergunta, tá, Felipe? Aí a pessoa fala assim... Ai, eu não tenho como treinar. Gente, querer é poder. Quando eu comecei a fazer unha com 11 anos de idade, eu pagava para fazer unha. Eu pagava para minhas amiguinhas.
para fazer as unhas dela. Porque como que eu ia treinar? Em boneco? Mão de gesso? Eu tenho que treinar numa mão real, não é? Aí eu pegava minhas amiguinhas, fazia, tirava a bife, elas não queriam mais. Eu falava, fazia de graça, elas não queriam mais. Eu começava a pagar. Eu pago pra você. Aí elas deixavam, mesmo com os bifinhos, elas deixavam, entendeu? Querer é poder, isso é desculpa. Eu tenho que falar, chega de desculpa, tá, pessoal? E treina, aprende, aí treina. Quer dizer, compra um curso maravilhoso, mas tem preguiça de assistir os vídeos, não adianta nada. Você tem que ir lá assistir umas 10 vezes, que nem... Eu tenho uma aluna que as alunas fazem isso. E assiste, grava na cabeça e olha, ó, estão fazendo sucesso. Fala, outra coisa que eu ia falar. Você pode treinar na tia, na vizinha, na sogra. A primeira é na sogra. Brincadeira. Eu sou sogra também, eu falo. Se você não gosta da sogra, a primeira é a sogra, tá? Tô brincando. A primeira tem que ser a mãe, porque se você errar, a mãe não vai brigar com você, nem vai ficar com raiva de você, não é? O primeiro corte, gente, não vai ficar perfeito, tá? O treino leva à perfeição, tá? Então você treina, você vai chegando na perfeição. O primeiro não vai ficar perfeito, mas também não vai ficar mal feito, entendeu? Fala, Felipe, qual é a pergunta? Da Vera Lúcia. Ela tem medo de usar a maquininha para cortar o cabelo? É, isso. A maquininha é a coisa mais fácil que tem, usar a maquininha. Maquininha como Perdão, errei o nome, tá? É a Maria. É Maria Marta. Maria Marta? Então, isso, Maria Marta, ela disse que tem medo de usar a maquininha. Maquininha é a coisa mais fácil que tem. Só que a maquininha você nunca pode cortar assim. Você tem que cortar assim, para poder fazer o degradê, tá? E se for fazer aquele pixel, né, aquele corte, também não precisa se preocupar de fazer o degradê perfeito, né, que você corta curto e a parte de cima corta desfiado por cima. Mas para fazer o degradê é sempre a maquininha fazendo isso aqui, tá? Com pente, né? Porque se você pega a maquininha e faz isso, você vai cortar ele todo no mesmo tamanho. Mas se você faz isso, ó, você vai cortar do curto pro maior, tá? Fala, Felipe. Tem mais alguma pergunta? Tem mais uma aqui, ela chama Dora Del. Dora Del? Boa noite, já me aposentei como cabeleireira, mas eu adoro ver seus vídeos, você é uma excelente profissional. Ai, Dora Del, obrigada. Por que você aposentou como cabeleireira? Eu não vou me aposentar nunca, eu sempre falo para minhas clientes, eu vou trabalhar até os 100 anos. Elas falam, eu acho é bom. Eu amo a minha profissão, gente. Nossa, eu não me vejo sem trabalhar, sem cortar cabelo. O que eu mais gosto de fazer no salão é cortar cabelo. Faço todos os tipos de procedimento, faço maquiagem, penteado, faço tudo. Mas o que eu mais gosto é cortar cabelo. E às vezes não tenho tempo de fazer esse tipo de trabalho. Mas eu ajudo quando as coisas apertam, eu ajudo a outra cabeleireira, outro cabeleireiro. Vamos terminar então, Felipe? Só mais uma, Sula, para finalizar. Essa aqui é a última, é da Verônica Carvalho. Ela falou que ela tem muita dificuldade com cortes curtos para fazer a mecha guia. Ixi, gente. É porque você não tem uma técnica certeira. Uma técnica que te ensina isso. A minha técnica ensina tudo isso para você, tá? Eu tenho meu curso aí online maravilhoso. Curso Cabeleireiro de Confiança, tá? Muito legal. Finalizou. Terminou? Terminou, finalizamos por aqui, Sula. Então, todos os cortes você usa ângulo. Você usa ângulos até para escovar um cabelo, tá? Você usa ângulos. Levantou a mecha, já está usando um ângulo, tá? Até para cortar ele fio reto, você está usando um ângulo 0 graus, tá bom? Então, tem que entender muito bem de ângulo para você saber fazer a leitura do corte, tá? E quando a cliente volta de novo para fazer o mesmo corte, você saber fazer a leitura daquele corte e fazer o mesmo. O que mais reclamam aqui no salão é clientes que vai no salão cortar o cabelo, os profissionais. O profissional faz o corte lá, eu não sei se corta de maneira intuitiva, corta para depois ver como é que fica, né? Lá de maneira aleatória, sei lá. E depois quando a cliente retorna depois de 1 mês e meio para fazer o mesmo corte, não sai o mesmo corte, sai outro corte completamente diferente. Essa é muita reclamação disso aqui no salão. A cliente fala, pô, eu fui lá naquele salão lá, me cortou meu cabelo, eu adorei, fiquei toda feliz. Passou 1 mês e meio, voltei para fazer o mesmo corte, me fez um corte diferente. E você, toda vez que eu venho aqui, eu peço o mesmo corte, você faz igual. Por quê? Tem que saber fazer a leitura do corte. E através da posição dos ângulos, posição da mecha. Você mudar a posição da mecha, você também faz um corte torto, mal feito, entendeu?
tudo isso, tá? Vou terminar por aqui então, pessoal.